O relatório final da CPI da Covid sugere o indiciamento de mais de 60 pessoas, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro, e 3 dos filhos dele, Carlos, Flávio e Eduardo. E para falar sobre a reação ao texto apresentado por Renan Calheiros, gentilmente nos atende o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Senador, muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia a todos no estúdio, bom dia a quem nos assiste. Muito obrigado. É um dia de tentar compreender onde quer chegar a CPI, se é ajudar a população ou fazer uma campanha antecipada, né? Para nós já está muito claro qual é a intenção desse relatório político. Senador, o senhor inclusive já se posicionou dizendo que vai tentar anular esse documento, esse relatório final. Eu pergunto, a CPI trouxe, na avaliação do senhor, algum avanço ou nada? Meu ponto de vista, trouxe mais do que nada, trouxe menos do que nada, melhor dizendo. Eu tenho a convicção de que a forma como o dia a dia era tocado na CPI, sem dúvida alguma, desencorajou muita gente a querer ajudar de uma forma mais direta e efetiva nessa pandemia. Você imagina um empresário que quisesse comprar respiradores, né, comprar oxigênio, comprar equipamentos de proteção individual e doar para o seu município ou para o governo do estado, para algum hospital. O medo que ele não teve, por exemplo, de repente se ver sentado numa cadeira daquela e ser torturado psicologicamente, como várias pessoas foram ao longo dessa CPI, ou um laboratório que pudesse ter o interesse de vender vacinas aqui para o Brasil. A preocupação, se isso não pesou na hora de decidir, talvez não vender a vacina para o Brasil, porque por mais que fizesse tudo dentro da lei, como sempre foi no governo Bolsonaro, poderia se ver uma situação vexatória como essa e até atrapalhar as ações da sua empresa numa bolsa, por exemplo. Então, a CPI foi muito mal, não só para a população, não levou uma vacina, não deu R$1 para quem passou fome nessa pandemia. Pelo contrário, só, no meu ponto de vista, atrapalhou, gerou um espetáculo lamentável, triste, todos os dias, torturando pessoas de bem que queriam estar ali e fizeram de tudo para ajudar. E, no meu ponto de vista, nada, absolutamente nada, ficou comprovado dentro dessa CPI. Senador, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, senador. Prazer conversar com o senhor. Queria sua opinião sobre essa notícia que nós demos agora há pouco, que o governo pretende pedir, cogita pedir para a AGU entrar na questão do relatório aí, eventualmente até abrindo um processo contra o senador Renan Calheiros e outros integrantes da CPI que venham a aprovar esse relatório. É possível, é viável, existe realmente esse interesse? Eu acho que é difícil isso não acontecer, Cristina. A AGU é quem defende o presidente da República e alguns ministros, né, segundo a lei. E eu próprio, muito rapidamente ali, elenquei pelo menos 20 crimes que teriam sido cometidos por Renan Calheiros no dia a dia dessa pandemia. Só com relação à lei de abuso de autoridade, são 6 crimes que ele pode ter cometido, sem falar aí os crimes do Código Penal, do Estatuto da OAB, até da Lei de Segurança Nacional, quando ele claramente difama e ataca o presidente da República de uma forma completamente injusta, ilegal e abusiva e sem fundamento. Então, não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Lá, por parte do meu gabinete, também farei a mesma coisa. Minha assessoria já está preparando o fundamento, fazendo algo que não está nesse relatório, por exemplo, né? Porque no relatório eles não tem sequer a preocupação do básico, de encaixar a conduta de uma pessoa dentro de um tipo penal correlato. Então, eu estou fazendo o levantamento de todos esses possíveis crimes que ele pode ter cometido, quais foram as situações em que ele exatamente os teria praticado, e envio para a Procuradoria-Geral da República para que tome as providências que achar cabíveis. Amanda Klein. Senador, o senhor falou em relatório político. Muitos juristas consideraram um relatório final da CPI juridicamente robusto. Seu pai, presidente Jair Bolsonaro, disse ontem que fez tudo certo desde o início da pandemia e o senhor disse que ele teria reagiria com uma gargalhada, que foi interpretado por muitos como uma gargalhada de deboche. O relatório detalha que o governo ignorou muitas vezes ofertas de venda de vacinas da Pfizer e da Coronavac, teria se omitido no começo na compra de vacinas, posicionou-se contra o isolamento social, promoveu aglomerações e defendeu remédios comprovadamente ineficazes. Isso é fazer tudo certo? E o senhor é capaz de fazer uma autocrítica sobre os erros do governo na condução da pandemia? Bom, vamos por partes, você fez várias perguntas em uma, né, Amanda? Para começar, eu não vi nenhum jurista falando que esse relatório foi robusto. Robusto em quantidade de páginas. Que você lê aquilo lá, só de sugestões de projeto de lei deve ser 1/3 do que está escrito ali.
muita bobagem. Só para te dar um exemplo, Amanda, o que o Renan, ele não teve nem coragem de fazer, tirou do relatório porque, obviamente, não existia crime, que era advocacia administrativa, não tinha nenhum fundamento. E ainda assim, ele insiste só para ter lá senador Flávio Bolsonaro como uma pessoa que pode ser indiciada pela PGR lá na frente, mas certamente não serei, porque não tem nexo de causalidade nenhuma. Ele me acusa de ter feito algumas postagens nas minhas redes sociais dizendo que eu fiz incitação ao crime. Vou te dar só um exemplo. Eu tirei uma foto, eu peguei Covid em agosto do ano passado, tirei uma foto com, na época, né, o que tinha à disposição era isso, com uma caixinha de hidroxicloroquina e dizendo que tinha me recuperado da pandemia, segundo a orientação do meu médico. Isso foi incitação ao crime. Você vê a forçação de barra que foi. Então, acho difícil até, eu não li pelo menos lugar nenhum ainda, um jurista conseguindo defender esse relatório, né, como um advogado está defendendo realmente uma causa nobre. Muito ruim esse relatório, muito fraco, político total esse relatório. Por isso que eu acho que até logo de entrada, Amanda, ele é inconstitucional. Porque uma CPI não tem competência para investigar presidente da República, e muito menos para pedir o indiciamento. E ainda assim fazendo... Você viu como é que é a política, Amanda? Ainda assim fazendo, sem sequer ter ouvido o presidente da República, por exemplo. Por que não ouviu? Porque a CPI não pode ouvir o presidente da República. Então não pode também indiciar um presidente da República. E assim foi feito com vários que estiveram por aquela CPI. Foram indiciados sem sequer ser ouvidos. Eu, por exemplo, pessoas que nem sabiam, né, que estavam no bojo da CPI, se viram envolvidos no meio do relatório. Então foi um trabalho muito ruim. Eu fico pensando o constrangimento da assessoria do Renan Calheiros, de ser obrigada, só pode ter sido isso, ser obrigada por ele a colocar no papel aquele monte de besteira que está lá. E óbvio que a gargalhada que eu dei não foi deboche à pandemia, aos mortos. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar isso. Se tivéssemos agência de checagem séria nesse país, tinha derrubado todo mundo que falou que eu estou dando gargalhada, que eu estou debochando da pandemia. Eu fui muito claro. Se você ver ele 10 segundos para frente e 10 para trás do que eu imagino que tenha sido a reação do presidente da República ao ler aquilo, é porque ao ler o relatório. O relatório é uma piada de muito mau gosto. Muito fraco, uma peça política. É nojento ler aquilo, porque você não vê nenhuma utilidade. Olha o tempo que foi perdido, o dinheiro público que foi gasto no Senado. Para nada. Para nada. Sim. A gente podia estar produzindo muito mais. Você vai ver como é que daqui para frente, com o fim da CPI, nós vamos ter um trabalho com muito mais produtividade e utilidade para a população, que é isso que eles esperam dos senadores. E não ver aquele show de horrores torturando pessoas diariamente na CPI. Senador Flávio Bolsonaro, agora a pergunta é de José Carlos Bernardi. Senador, esse relatório, ao meu ver, parece que ele foi produzido dentro de um sanatório, não querendo desmerecer aqueles pacientes que recebem ali tratamento num sanatório. Mas ele beira a loucura de esquizofrenia e não sustentado, não bastando isso, este sanatório sai de si mesmo, depois vai entregar para o Ministério Público, nos estados e promete ir ao Tribunal Internacional de Haia para denunciar o presidente, denunciar o Brasil, para mostrar que o Brasil é um país que não respeita índios, que o presidente da República ali estaria envolvido num crime de genocídio. Isso é uma narrativa, essa CPI me parece que é uma fábrica de narrativas. A pergunta que eu faço: é possível com que a situação se antecipe e corra internacionalmente, mostrando essa baboseira toda que será, sim, aprovada pelo G7 na CPI? Zé Carlos, você é perfeito na sua análise. É óbvio que o único intuito desse relatório, ao mandar lá para o Tribunal de não sei aonde, internacional, é gerar o desgaste, é dar repercussão na imprensa lá fora. Até isso a CPI consegue atrapalhar o Brasil, porque certamente muitos veículos que são muito mais apaixonados do lado de lá para a esquerda do que em relação à direita, aos conservadores, eles vão repercutir negativamente essas matérias e vai dar a entender para os investidores lá de fora, por exemplo, que aqui no Brasil há uma grande instabilidade política, o presidente pode ser cassado a qualquer momento, e não é verdade. A gente sabe que não existe isso, não existirá isso. O presidente Bolsonaro vai, até o fim do seu mandato, se Deus permitir, vai concorrer à reeleição. Então, algo de concreto que eu vejo que vai acontecer é esse desgaste, que a gente já está acostumado, é todo dia, infelizmente. É aquela história, né? Uma parte da mídia atirando no piloto do avião, com a mídia dentro e ele em voo. Eu não acho muito inteligente. Então, isso quebra empresas. Foi outra coisa que a CPI conseguiu, quebrar empresas. Olha o que fez com a Prevent Senior, uma instituição que há décadas estava ali funcionando. Se houve um erro de uma pessoa ou outra, em algum momento, você toma as medidas, você não destrói o CNPJ, você não destrói a empresa. Quantos milhares
de idosos não estavam sendo tratados há décadas ali, e muito bem tratados. Aí, por causa dessa discussão ideológica, para tentar atingir a imagem do presidente Bolsonaro, até isso o relatório colocou, Zé Carlos, como se o presidente tivesse alguma espécie de conluio com a Prevent Senior para fazer experimentos com pessoas, e não é isso. É longe disso. Nós apenas repercutimos, recebíamos as notícias que chegavam não só da Prevent Senior, como também de outras redes hospitalares, como lá em Manaus, do que estava sendo possível fazer, já que até hoje, até a data desse momento que a gente está conversando, não existe um remédio para a Covid. Então, os médicos tinham que tratar os sintomas dos pacientes que chegavam lá e tratar como? O quanto antes, melhor. O quanto antes começasse a tratar o paciente, melhor. Porque quando ele chegava lá no hospital, por exemplo, já seguindo o protocolo do Mandetta, né? Fique em casa, quando você sentir falta de ar, você vai para o hospital. Quando chegava lá, o seu pulmão estava completamente comprometido, já não conseguia mais impedir a proliferação dessa infecção. Esse é o tratamento precoce, que é repetido como mantra na CPI por vários veículos de comunicação, não é o caso da Jovem Pan, como se fosse algo que não tem comprovação científica, não tem que ter, é o que é para fazer e não tem discussão. Isso é um ponto que não tem discussão. Qualquer doença no mundo você tem que começar a tratar o quanto antes para que você tenha mais chance de sobreviver, e assim não é diferente com a Covid. Então, o único efeito prático que eu vejo é realmente esse efeito ruim do relatório da CPI de produzir essas várias fake news e ataques gratuitos e infundados ao presidente da República, ao governo e ao país. Afasta investidores, causa injustiça com várias pessoas e, de prática, mais uma vez, nada. O que isso vai trazer, né, com relação às pessoas que estão com Covid, de benefício? Nada. Senador Flávio Bolsonaro, gostaria de saber se o senhor ficou surpreso de ter sido citado no relatório, especificamente por essa acusação de incitação ao crime, se o senhor já prepara uma defesa e no que acha que vai dar essas acusações, aliás, contra o senhor e também contra o deputado Eduardo, vereador Carlos, e as 9 acusações de crimes contra o presidente também. Olha, eu já sabia que isso ia acontecer. Se vocês lembrarem, logo no começo da CPI eu denunciei que o Renan Calheiros tinha um bunker, ele tinha de verdade, né? Alguns colegas de vocês, repórteres, né, podem confirmar o que eu estou falando, inclusive viram de olho, né, como testemunhas, tinha um bunker no seu gabinete, em que ele tinha a produção ali com organograma, como atingir a família Bolsonaro, ele quebrou o sigilo, por exemplo, bancário, de pessoas que eram próximas a mim, e não tem absolutamente nada a ver com Covid, ninguém nunca falou o nome deles. Você via que era uma perseguição. Aliás, esse é outro crime que eu também relato, vou relatar nessa manifestação, nessa representação, melhor dizendo, que eu vou fazer a PGR. Então já era esperado, e agora só que ele tinha que tentar colocar no papel alguma coisa que tivesse algum sentido, mas nem assim conseguiu ao colocar que eu faço incitação ao crime por causa de postagens que eu fiz nas redes sociais relatando como foi meu tratamento com a Covid. E, obviamente, que eu tenho a convicção de que a peça como um todo ela é nula. Qualquer advogado que assiste às audiências da CPI consegue pegar centenas de nulidades todos os dias que foram cometidas na CPI, depoimento escolhido sob ameaça, o cerceamento da defesa, o constrangimento, ameaça de prisão, busca e apreensão que não podia ter sido feita, pessoas, né, que chegavam ali na qualidade de testemunha, no mesmo momento eram transformados em investigados, já tinham seu sigilo quebrado pela CPI. Quer dizer, um atropelo no afã de querer atingir o presidente Bolsonaro, que é um prato cheio para os advogados suscitarem essas nulidades em juízo. É o que vai acontecer. Com relação específica ao relatório, eu, se fosse o Procurador-Geral da República, eu indeferiria ou arquivaria de cara, porque ele é todo sustentado, todo baseado em ataques ao presidente da República, que não podia ser objeto de investigação por parte da CPI, segundo o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, que ao negar ali a possibilidade da CPI investigar estados e municípios, fundamenta essa decisão com base na separação entre os poderes. O próprio senador Rogério Carvalho, se não me engano, ao fundamentar o porquê de não se instaurar a CPI da Lava Toga no Senado, fundamentou com base na separação entre os poderes, alegando que isso não poderia ser feito contra o Poder Executivo. Quer dizer, serve como fundamento para algumas situações, nem sempre concordo com elas, mas não serve também para o lado de cá. Então, assim, é uma contradição muito óbvia. Eu entendo que, nesse caso específico, a separação entre os poderes e a harmonia deveria ter sido respeitada. O presidente da República não poderia figurar num relatório desse. Então, ele é nulo de ponta a ponta, de capa a capa. Não tem o que fazer de diferente com esse relatório, a não ser o seu arquivamento.
Então, a gente vai, no meu ponto de vista, é o que pode acontecer, eu não sei como é que vai ser a eleição da PGR, que obviamente eles são um órgão independente. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan com o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. Senador, eu vou pedir para o senhor continuar conosco, a gente tem que fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de perguntas. Eu deixo mais uma pergunta no ar para o senhor responder na sequência. Se o senhor acha que a CPI evitou possíveis corrupções com atravessadores de vacinas. Então, em instantes, voltaremos com a sequência da nossa entrevista. Bom, de volta com a segunda parte da entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, gentilmente nos atendendo aqui na Jovem Pan. Senador, deixei uma pergunta no ar. O senhor acha que a CPI trouxe algum tipo de avanço em relação a essa história dos atravessadores de vacina e supostos integrantes do Ministério da Saúde que poderiam vir a cometer corrupção? Ou o senhor acha que também foi uma narrativa política da CPI? Foi, obviamente, uma narrativa por uma questão muito simples. Essa questão da Covaxin, eu chamo de aquela tese do crime impossível. Pessoas, né, que não possuíam as vacinas, querendo vender ao governo para pessoas que não tomavam não tinham poder de decisão com relação a que vacina seria comprada. Quer dizer, estavam ali, se é que foi isso de verdade, porque a acusação de que houve um pedido ali de propina para cada vacina que fosse comprada, ficou a palavra de um contra o outro. Então a gente não vai saber, né, como não há prova, no direito tem que ter prova, né? Quem acusa tem que provar o que está falando, e não teve prova nenhuma. Então, assim, esse seria o crime impossível. Então, eu acho que isso foi mais uma coisa que a CPI pode ter atrapalhado o povo brasileiro durante a pandemia. Porque, ainda que aqueles fatos, aquelas tratativas pudessem ter ocorrido, se é que elas foram verdade, a Covaxin, ela teve ali o seu pedido de autorização para ser vendida no Brasil inviabilizado, ou retirado, porque o laboratório indiano ele cancelou o contrato que tinha com a sua representante aqui no Brasil por causa da CPI, por causa do que estava sendo repercutido. Mas a gente não vai saber nunca se a vacina Covaxin aqui no Brasil ela poderia ter sido aprovada ou não pela Anvisa. Então perdemos essa oportunidade, porque na parte contratual, obviamente que todo aquele lenga-lenga que a CPI ficou ali no dia a dia trabalhando, como se daquelas modificações, por exemplo, daqueles rascunhos de notas fiscais fosse comprovação de que estava tendo alguma adulteração, não são, é normal. No invoice que a gente chama, nesses rascunhos de notas fiscais, como eu falei, você vai alterando, conforme ali vão surgindo as exigências para corrigir uma coisa, corrigir a quantidade, corrigir, enfim, os valores, isso é normal. Então, na hora de concretizar, tudo tinha que estar perfeito. Então, aquelas trocas de e-mail foram por isso. Eu acho que a CPI, de forma alguma, impediu que isso acontecesse, porque para que uma vacina seja comprada, é um ato tão complexo, tem que passar por uma série de pessoas, por dezenas de pessoas. Então, no caso da Covaxin, eu acredito que se não houvesse essa exposição, não teria ocorrido nem essa possível corrupção, porque, como eu falei, é um crime impossível, não tinha como essas pessoas que estavam negociando terem alguma força dentro do poder de decisão de que vacina o governo vai comprar, e nem a Anvisa pôde analisar o pedido de uso das vacinas aqui no Brasil. E, enfim, a Covaxin está sendo usada em um dos maiores laboratórios do mundo, está sendo usada em outros países, aqui no Brasil nós não tivemos a oportunidade de comprar essa vacina, e que pelo que a própria CPI mostrou, não estava nada sendo superfaturado, estava sendo comprado dentro dos valores que são mundialmente conhecidos. Então, eu acho que foi mais uma coisa que a CPI não só não impediu que corrupção acontecesse, porque não tinha como acontecer corrupção numa situação como essa, como afastou uma possibilidade do brasileiro dispor de mais uma vacina, né, para ser imunizada. Agora você, José Carlos Bernardi. Bom, senador, na verdade, assim, o senhor sabe que a oposição não brinca em serviço, né? Ela está sempre ali querendo desgastar o governo, trazendo narrativas em cima de narrativas. E depois de 6 meses desta CPI, o senhor acha que esta oposição, que este G7 conseguiu o que queria, que não era combater o vírus, mas sim trazer um arranhão, desgastar a imagem do governo? Ela conseguiu fazer isso ou deu um tiro no próprio pé e desgastou a imagem dos senadores que lá se representam a oposição, que é o chamado Grupo G7? Zé Carlos, acho que ela acabou conseguindo as duas coisas, né? Eu até usei daquela briga de babuíno, né? Um tacando coisa no outro, sai todo mundo sujo no final, é ruim para todo mundo. E óbvio que gera um desgaste, mas você vê com contradição. As pessoas, né, com a narrativa da CPI, querendo chamar o presidente Bolsonaro de genocida, e na hora de botar no papel, por mais que seja uma peça política, não consegue colocar nem isso, acusá-lo de genocídio, porque é óbvio que não existe.
esse tipo de conduta praticada pelo presidente Bolsonaro. Eu não sei realmente o que passa na cabeça deles, pelo menos o termômetro que eu tenho, Zé Carlos, são as ruas. E eu ando muito na rua, né? Eu estou sempre viajando para lá e para cá, diferente de alguns senadores, né, que estão naquela CPI, que têm condições de viajar em jatinho particular. Eu não, eu estou sempre na rua. E o que eu sinto nas ruas é exatamente o contrário do que eles acham, esses membros da CPI acham, que tiveram algum proveito eleitoral com relação à conduta que eles tiveram durante esses trabalhos. Há, sim, um nojo de grande parte da população com os trabalhos. Senador Flávio Bolsonaro, estamos conversando aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã e a gente vai refazer o contato com o senador, então a gente faz mais um rápido intervalo. Em instantes voltaremos com a sequência da nossa entrevista. Bom, de volta com o senador Flávio Bolsonaro, a gente fala sobre o relatório final da CPI da Covid. Senador, a gente tem na sequência a pergunta de Amanda Klein, depois a participação de Cristina Grêmio e o fechamento da Adriana. Você então, Amanda. Senador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o Auxílio Brasil, que também tem repercutido e sido muito comentado. O mercado reagiu mal, o dólar subiu, bolsa caiu, frente a esse anúncio do Auxílio Brasil de R$400. O ministro Paulo Guedes ontem disse que o teto será mantido, mas agentes de mercado já veem o teto de gastos sob risco, e a verdade é que com as atuais regras só existem duas maneiras de dar esse auxílio de R$400, ou via um crédito extraordinário, ou seja, furando o teto, ou então mudando as regras do atual teto de gastos. O senhor encara isso como uma medida de populismo fiscal, como muitos críticos dizem, e mais, como o governo vai lutar para não perder a mão da batalha no Congresso, nos corredores da Câmara e do Senado, já se fala no auxílio, por exemplo, de R$500. O governo não pode facilmente perder a mão? Olha, eu acho que tem que ter responsabilidade nesse momento. O ministro Paulo Guedes, eu acho que até hoje a dificuldade está sendo essa, encontrar ali qual vai ser a fonte de custeio para isso tudo, que são recursos vultosos, mas extremamente necessários. E é óbvio que, no meu entendimento, busca sempre mostrar, né, para os investidores, né, para quem o chamado mercado, que o governo não tem descontrole fiscal, que o governo é responsável com as suas contas, com os seus gastos, e assim tem sido feito até agora. Qualquer movimento que exista é sempre com muita transparência, para que não cause surpresa e o mercado possa prever exatamente o que vai acontecer. Agora, a preocupação maior é não furar o estômago dos brasileiros, né? Alguém discute que há necessidade de se dar por um prazo maior, um valor um pouco maior do que está sendo pago hoje, por exemplo, de um piso de R$400 em todo o país, para esses quase 17 milhões de brasileiros que são beneficiários dos programas sociais do governo. É óbvio que todo mundo concorda com isso. E é o que é possível fazer. O presidente Bolsonaro, se dependesse dele, ia dar mais, 500, 600, R$1.000. Já tem gente prometendo, inclusive, dar mais aí, antecipando a campanha eleitoral, falando de forma irresponsável, porque tem que ter de onde tirar o dinheiro para poder dar essa ajuda aos que mais precisam nesse momento especificamente. Então, eu, por exemplo, sou a favor que se crie, inclusive, não é o que está na proposta do ministro, está deixando bem claro, é o pensamento meu, que se crie, se refunde, por exemplo, o Fundo de Combate à Pobreza, e nele possa ser disponibilizados novos recursos com fontes de custeio que são ativos da própria União, que isso é possível de ser feito dentro desse fundo, para que todos enxerguem de onde está vindo esse dinheiro, e isso é possível ser feito. A União tem muitos ativos, inclusive em Bolsa de Valores. Seria uma possibilidade, mas aí quem vai falar é a equipe econômica, eu não posso falar por eles. Então, é uma coisa fundamental. É óbvio que a gente está ainda dentro de uma pandemia, a gente está trabalhando na retomada de emprego. Só durante o governo do presidente Bolsonaro já foram gerados mais de 3 milhões de novas vagas de emprego. Então, estamos fazendo a nossa parte, mas ainda há aqueles informais que foram os que mais sofreram com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Esse pessoal informal que foi atendido pelo auxílio emergencial aqui do governo Bolsonaro, que chegou a beneficiar aproximadamente 68 milhões de pessoas, Amanda. 68 milhões de pessoas. É aquele cara que vende uma pipoquinha na praça, né, que vende um queijo coalho na praia, que vende um mate no estádio de futebol, que perdeu essa renda, que tinha que trabalhar de manhã para ter o que comer à noite, poder comprar a janta. Esse pessoal ficou desamparado e o governo conseguiu fazer a sua parte e infelizmente, agora esse que está sendo lançado não vai conseguir alcançar mais pessoas ainda. Vai ficar ali em torno de 17 milhões de brasileiros beneficiados, como eu falei, que já estão em algum programa social do governo. Mas esses chamados invisíveis é o esforço hercúleo do governo para que os empregos sejam gerados e eles possam se reposicionar no mercado de trabalho. Então, tem análise eleitoral. E eu tenho a convicção de que o Congresso Nacional, eu acho difícil alguém votar contra um projeto como esse. Na minha cabeça, teria que ser por unanimidade. Quem vai ser contra dar dinheiro é para aqueles que mais precisam, para os mais pobres, ainda a gente retomando a economia dentro de uma pandemia.
Isso é importante contextualizar, Amanda, porque eu vejo muitas análises de comparando o governo Bolsonaro com outros governos, esquecendo-se que a gente está na pandemia. E olha que resultados maravilhosos dentro de uma pandemia. Se você comparar com a Dilma, por exemplo, a Dilma em 2015, 2016, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. Em plena pandemia, o governo Bolsonaro gerou 3 milhões de empregos, uma diferença de 6 milhões de pessoas. 3 milhões de desempregados, que podiam ter algum programa social, não estão mais, agora estão trabalhando. Então, essa é a diferença do nosso governo, que faz conta, que se preocupa, sim, com o orçamento e, quando tem que fazer alguma coisa, pede autorização ao Congresso, vai dentro do que determina a lei e dá previsibilidade para o mercado. Cristina Grêmio. Senadora, eu queria voltar à questão da finalização dos trabalhos da CPI e falar do relatório paralelo, porque aqueles senadores que não fazem parte do G7 também estão com um relatório em fase de finalização, inclusive apontando possíveis crimes cometidos pela própria CPI, por alguns integrantes da CPI, como prevaricação ao se recusarem a investigar denúncias bastante fundamentadas em relação ao desvio de dinheiro da saúde nos estados, nos municípios, e também pela forma como trataram determinados depoentes ali, como se fossem criminosos, empresários, médicos, cientistas, pessoas respeitadas, cientistas, inclusive, para os quais alguns senadores deram as costas e se recusaram, a ouvir os depoimentos. Que efeito o senhor acha que esse relatório paralelo pode ter, além de quebrar a narrativa do relatório do senador Renan Calheiros? Cristina, eu lembro uma outra oportunidade. O senador Renan Calheiros, na oitiva de 2 médicos que foram lá falar de tratamento precoce, se levantou e foi embora da CPI. O relator, você vê como é que é o pré-julgamento, como é que era a predisposição de todos ali. Portanto, um trabalho forjado, do início ao fim, um único intuito de prejudicar o presidente Bolsonaro. Não estava em busca de nada. População brasileira, vocês não ganharam nada com os trabalhos da CPI, porque essa era a conduta de quem estava conduzindo os trabalhos, virar as costas. Eu acho que por isso que o Renan, no seu relatório, ele não sabe diferenciar tratamento precoce de tratamento preventivo. Ele perdeu essa aula que foi dada pelos 2 médicos nesse dia que ele se retirou da CPI. Agora, todos esses crimes que, no meu ponto de vista, também foram cometidos por alguns integrantes da CPI, eles, além de estarem nesses relatórios, que vão ser feitos à parte, certamente vão estar em representações que eu, por exemplo, estou fazendo à Procuradoria-Geral da República para que apure a possibilidade desses crimes que são... claro, evidentes, são óbvios ali, não precisa ser nem estudante de direito para entender. Muitos depoimentos ali foram colhidos sob ameaça. Olha o desrespeito com a Anísia Yamaguchi, como é que ela foi humilhada naquela CPI, e eu não vi nenhuma dessas pessoas que dizem defender os direitos da mulher e se manifestarem a favor da Anísia. Então, vários senadores vão apresentar os seus relatórios à parte, mas é uma questão interessante, Cristina, vai ser essa discussão da semana, tá? Até a terça-feira que vem. Se é possível se alterar ou não esse relatório que foi apresentado pelo senador Renan Calheiros, eu acredito que vai ser possível, para que seja modificado ainda, que parte deles sejam retirados e possa ter votação à parte, os destaques que a gente chama, pegar um trecho do relatório, um senador pede que seja votado à parte, e aí decide-se ali no voto se esse trecho continua ou não no relatório. E eu acho difícil que o relatório que foi apresentado seja rejeitado, por mais que eu perceba, assim, que há um incômodo muito grande de alguns senadores, inclusive, que são da oposição ao governo ou que são independentes, que estão na CPI, com relação a essas loucuras que foram colocadas no relatório. Então, eu te confesso que o placar pode ser diferente do que muita gente está imaginando na votação desse relatório. Agora, senador, mudando um pouquinho de assunto, as conversas do presidente com algum partido em especial já estão mais avançadas para que ele se filie? Algum nome forte já surge também para vice? Olha, essa é uma conversa que eu tenho permanente com o presidente. Eu tenho, enfim, eu acho que nós estamos atrasados já nessa tomada de decisão. O presidente tem conversado muito com diversas lideranças políticas e eu, se fosse chutar aqui algum partido que o presidente Bolsonaro fosse, ficaria ali entre o PL e o PP, não só pela boa relação que ele tem com os 2 partidos, mas como também são partidos que vão dar um suporte importante para o presidente e para os seus candidatos a senadores, governadores e deputados nos estados, o que é importante, tem que dar capilaridade para uma campanha presidencial. Então, eu acho que hoje dificilmente foge de um desses 2 partidos, até porque as conversas anteriores que nós estávamos tendo com partidos que têm alguns problemas, inclusive judiciais. E o presidente quer essa segurança jurídica, que ele possa ir para um partido e também quer ter essa autonomia para definir quais vão ser os seus palanques nos estados, com a formação de chapa entre governadores e senadores. E os 2 partidos, tanto o PP
como o PL, tem dado essa sinalização positiva em praticamente todos os estados, exceto um estado ou outro que já há alguma pré-definição. E eu acho que em função dessa nossa demora, se nós já tivéssemos tomado essa decisão um pouquinho antes, talvez em todos os estados nós pudéssemos estar com a possibilidade de formar em conjunto, inclusive com os partidos, conversando com os partidos que vão formar essa coalizão na eleição para presidente, em nosso apoio, falantes com essa liberdade de conversar ainda, mas conforme vai passando o tempo, menor, os outros partidos vão conversando, né, vão fechando os seus acordos e, obviamente, vai ficando mais difícil que nós temos essa liberdade. Mas eu tenho expectativa que muito em breve o presidente anuncie a sua decisão para aí comecemos a trabalhar nesse sentido de formação dos palantes nos estados. Legal. E algum nome já mais forte para vice do presidente Bolsonaro para o ano que vem? Eu acho que o vice é a última coisa que se decide. Tá. Até porque até a iminência da eleição, o que essas composições, né, quais vão ser os partidos que vão estar na composição, isso é o que influencia diretamente também na escolha do vice, né, que pode ter que se filiar a um partido da base ou já seja um partido da base. Mas, por enquanto, eu não vejo nenhum nome já com martelo batido ou com chance. É uma coisa que tem que ser conversada muito. O próprio vice-presidente Mourão atual, eu percebo que ele tem pretensões políticas de talvez concorrer ao Senado em algum lugar. Eu acho que é um grande nome, é um bom quadro e que tem eu acho que ele traz essa coisa de o eleitor enxergá-lo como alguém que é do Bolsonaro, por ser vice-presidente, e é mesmo, né, pela figura, pela sua história de ser militar, um general de exército, e também por ser uma pessoa, né, que eu acho que não entra em tantas bolas divididas como entra o presidente Bolsonaro. Então, ele carrega menos essa resistência do voto em muitos lugares. Então, acho que pode ser um nome forte, sim, para senador em algum estado. O título dele, se não me engano, é do Rio Grande do Sul, mas ele é uma pessoa que tem um vínculo familiar no Rio de Janeiro e é também uma pessoa que conhece muito bem a região amazônica. Então, quer dizer, acho que ele é um trunfo ali que pode, dependendo da conversa, como for com o presidente Bolsonaro, e ajustar ali os ponteiros, certo, tomar a decisão correta, ser um nome importante para concorrer ao Senado. Isso eu estou explicando porque já a pergunta foi sobre vice, é natural que se imagine que se repita a chapa, né? Por que não bota o mesmo vice? Não deu certo? Não é isso. Eu acho que ele pode ter um projeto político que acaba ajudando mais nessa composição da nossa candidatura, possível candidatura em 2022, concorrendo a outro cargo do que na figura de vice-presidente. Senador Flávio Bolsonaro, obrigado mais uma vez pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Eu agradeço, desculpa aí pela queda no Wi-Fi, por isso que eu estou aqui no telefone agora. Tchau, tchau. Imagina, tchau, boa quinta.